Muitas pessoas dedicam anos de trabalho árduo sem jamais alcançar uma verdadeira prosperidade. No entanto, um homem da antiguidade desenvolveu um método financeiro tão eficaz que até mesmo os monarcas mais poderosos da história não puderam ignorá-lo. O mais surpreendente é que esse sistema foi registrado palavra por palavra em textos sagrados, disponível para quem desejar reproduzi-lo. Se essas ideias despertam seu interesse, o convite para acompanhar este conteúdo, pois o que será apresentado pode transformar completamente sua relação com os recursos financeiros. A verdade desconfortável e que não e a falta de esforço que mantém as pessoas presas à escassez. O problema está na ausência de um conhecimento específico revelado há séculos. Milhões de fiéis buscam providência por meio da oracle, mas ignoram os princípios exatos que já foram compartilhados para gerar abundância. Um versículo antigo afirma que a sabedoria traz consigo não apenas entendimento, mas também prosperidade material e reconhecimento duradouro. Ela não se limita a oferecer conhecimento, ela abre portas para resultados concretos. O rei Salomão não acumulou riquezas por acaso ou sorte. Ele aplicou um modelo tão eficiente que nações inteiras enviavam fortunas para aprender com ele. Imagine romper o ciclo de viver de um salário a outro e começar a construir patrimônio real seguindo os mesmos fundamentos que ele dominou. E se as chaves da prosperidade não estivessem nos manuais modernos de finanças, mas sim nos ensinamentos milenares das escrituras? Neste momento, será revelado o código utilizado por Salomão, as estratégias precisas que o tornaram um homem mais rico e sábio de sua época. Porém, é importante alertar, depois de compreender esses princípios, sua visão sobre o dinheiro jamais será a mesma. A realidade é que os recursos financeiros seguem a sabedoria e aqueles que dominam as leis divinas sobre prosperidade sempre se destacam. O estresse causado por dificuldades financeiras é um dos fardos mais pesados que as pessoas carregam. Mesmo assim, poucos questionam sua origem. A sociedade condicionou a ideia de que problemas econômicos são inevitáveis, como se a constante preocupação com contas fosse parte natural da vida. No entanto, existe uma verdade que muda tudo: a escassez não faz parte do plano para a existência humana. Um texto antigo declara que a bênção divina enriquece sem trazer sofrimento. Se a luta financeira consome sua vida, algo não está alinhado com esses princípios. Uma das razões pelas quais muitos permanecem presos a limitações financeiras e a crença equivocada de que riqueza e fé são incompatíveis. Muitos foram ensinados que o dinheiro é intrinsecamente negativo, distorcendo uma passagem que afirma que o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si, é a raiz de muitos males. Essa interpretação errônea leva à autossabotagem, fazendo com que as pessoas rejeitem oportunidades de prosperidade por acreditarem que isso desagradaria a uma força superior. Enquanto isso, os textos sagrados estão repletos de exemplos de indivíduos justos e financeiramente abençoados, como Abraão, Jó e o próprio Salomão. Outro fator que impede a liberdade financeira e o desconhecimento dos princípios econômicos presentes nos ensinamentos antigos. As instituições de ensino não abordam a construção de riqueza e até mesmo comunidades religiosas frequentemente falham em preparar seus membros com sabedoria prática sobre o assunto. No entanto, os textos sagrados contêm estratégias claras para administrar recursos, investir com inteligência e criar abundância. A maioria, porém, nunca os estuda sob essa perspectiva. Como diz um provérbio antigo, a falta de conhecimento leva à ruína. Sem as informações corretas, até mesmo o mais dedicado a enfrentar dificuldades. Contudo, o conhecimento por si só não é suficiente. Muitos ouvem ensinamentos sobre finanças e fé, mas não os colocam em prática. Aprendem sobre generosidade, domínio próprio e planejamento, mas permanecem presos ao ciclo de sobrevivência por não agirem. Um sábio alertou que não basta apenas ouvir, e preciso viver o que se aprende. O primeiro passo para se libertar da escravidão financeira é reconhecer que já existe um plano estabelecido. A questão é como colocá-lo em prática. E é aí que entra o modelo de Salomão. O segredo está nos textos antigos. A maioria busca sucesso financeiro por tentativa e erro, sem perceber que já existe um modelo perfeito registrado. Salomão não foi apenas o homem mais rico de sua época, ele também foi o mais sábio. Sua fortuna não foi obra do acaso, mas resultado direto da aplicação de princípios divinos. Um registro histórico mostra que, além da sabedoria que pediu, ele recebeu algo que não solicitou: riqueza e honra, de modo que nenhum outro rei se compararia a ele. Isso não foi uma bênção aleatória, mas consequência de sua mentalidade e a corresponde à primeira chave do método de Salomão foi a sabedoria. Antes de pedir riquezas ou poder, ele buscou um coração capaz de discernir e governar com justiça. Essa atitude agradou tanto que lhe foi concedida uma sabedoria sem igual. Aqui está uma verdade pouco discutida: a sabedoria é a base da riqueza. Dinheiro sem sabedoria é perigoso,
Basta observar os ganhadores de loteria que perdem tudo em poucos anos. Mas a sabedoria aplicada às finanças gera patrimônio que dura gera coisa. Outro aspecto fundamental do modelo de Salomão foi sua compreensão do valor. Ele não perseguia o dinheiro, ele o atrai a oferecer algo que ninguém mais possua, uma sabedoria incomparável. Por isso, governantes de diversas nações viajavam para ouvir seus conselhos, trazendo presentes valiosos. Sua riqueza era consequência das soluções que proporcionava. Esse princípio permanece atual. As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente são aquelas que resolvem problemas significativos ou oferecem algo excepcional. Ponto mais impressionante sobre o sucesso de Salomão e que seu método está detalhado nos textos sagrados. Não apenas foi abençoado, mas sua estratégia foi registrada para que outros pudessem replicá-la. Então, por que tal poucos aplicam? Porque ou não a enxergam ou resistem a ela. Compreender sua sabedoria e uma coisa, coloca-la em prática e outra. E para isso, é necessário estudar os princípios financeiros que nortearam sua vida. Muitos acreditam que a riqueza de Salomão veio apenas por ser escolhido, mas há muito mais por trás disso. Salomão seguiu princípios específicos que construíram um império de abundância. Sua riqueza não foi resultado do acaso, mas da aplicação prática de sabedoria. O livro de Provérbios 8:18 afirma: "Comigo estão as riquezas e a honra, os bens duradouros e a justiça." O texto deixa claro que a prosperidade acompanha a sabedoria. Mas quais foram, afinal, as estratégias financeiras que Salomão utilizou? Em primeiro lugar, ele estruturou seu reino como um empreendimento econômico. Não se limitou a arrecadar impostos, estabeleceu rotas comerciais, firmou parcerias e desenvolveu sistemas que sustentaram a prosperidade por gerações. Um dos registros mais detalhados encontra-se em Reis 10:28-29, que destaca sua atuação no comércio internacional. Salomão importava e exportava mercadorias, gerando riqueza não apenas para si, mas para toda a nação. Esse princípio permanece válido. A verdadeira prosperidade não se resume a acumular recursos, mas a criar estruturas que gerem valor ao longo do tempo. Outro pilar de seu sucesso foi a monetização do conhecimento. Em Reis 10:23-24, lê-se que o rei Salomão excedia a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Toda a terra procurava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe dera. O que muitos ignoram e que ele não oferecia sua sabedoria gratuitamente. Reis e governantes pagavam quantias expressivas em ouro para aprender com ele. Esse modelo valida, de forma direta, a consultoria de alto valor e os negócios baseados em conhecimento. Por fim, Salomão compreendeu o poder das parcerias e do alavancamento. Em vez de agir sozinho, aliou-se a aliados estratégicos, como o rei de Tiro, que forneceu recursos para a construção do templo. Reis 5:12. Esse princípio se aplica até hoje. O sucesso raramente é construído em isolamento, mas sim por meio de colaborações bem estruturadas. A riqueza prospera em ambientes de sinergia. Os princípios de Salomão não são apenas relatos históricos, mas modelos atemporais para o sucesso financeiro. A questão é, por que tantas pessoas enfrentam dificuldades para aplicá-los? A resposta tem um erro crítico que impede a maioria de alcançar a abundância. Muitos oram por prosperidade, mas, inconscientemente, rejeitam os próprios fundamentos que a geram. Alguns acreditam que a riqueza é destinada apenas a poucos eleitos, ou pior, que a prosperidade não é compatível com a espiritualidade. Essa mentalidade é a maior barreira para o crescimento financeiro. Provérbios 23:7 afirma: "Porque, como imagina em sua alma, assim ele é." Se alguém acredita que a riqueza é inatingível ou até mesmo pecaminosa, sabotara, sem perceber, suas próprias oportunidades. Um dos equívocos mais comuns é resistir aos princípios financeiros presentes nas Escrituras. A Bíblia aborda repetidamente temas como domínio, investimento e multiplicação, mas muitos ignoram essas coisas e operam em ignorância financeira. Jesus também ensinou sobre a criação de riqueza na parábola dos talentos. Mateus 25:14-30. Os servos que investiram seus recursos foram recompensados, enquanto aquele que escondeu o seu talento por medo perdeu tudo. Jogar pelo seguro e evitar riscos não é uma estratégia bíblica para construir riqueza, mas uma mentalidade de escassez. Outro obstáculo e a crença de que o trabalho árduo, por si só, garante o sucesso. Embora a diligência seja importante. Provérbios 14:23, a Bíblia também enfatiza que a sabedoria e a estratégia superam o esforço isolado. Salomão escreveu: "A sabedoria e protecal, como o dinheiro, também é, mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui." Eclesiastes 7:12. No mundo atual, muitas pessoas trabalham longas horas sem construir riqueza duradoura, pois lhes falta inteligência financeira. O esforço sem estratégia leva ao esgotamento,
Na prosperidade. Por último, muitos enfrentam dificuldades financeiras por se recusarem a pensar em grande escala. Permanecem em modo de sobrevivência em vez de adotar uma mentalidade de reino. Salomão não buscava apenas sustentar-se, construiu um legado que impactou na coisa. A Bíblia diz que o justo deixa herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 3:22. Se o plano financeiro de alguém se limita a pagar as contas do mês seguinte, está perdendo a visão maior que poderia ter. Romper com a luta financeira exige uma mudança de mentalidade e o compromisso de aplicar os princípios divinos. Mas como implementar o modelo de Salomão no contexto atual? A resposta é mais simples do que muitos imaginam. Muitos supõem que os princípios bíblicos de riqueza estão ultrapassados, mas a verdade é que as estratégias de Salomão são mais relevantes do que nunca. Em um mundo movido por negócios, investimentos e habilidades de alto valor, sua abordagem pode gerar prosperidade duradoura. Eclesiastes 1:9 declara: nada há de novo debaixo do sol. Os mesmos princípios que funcionaram para Salomão podem funcionar para quem estiver disposto a aplicá-los hoje. O primeiro passo é transformar conhecimento em renda. Salomão não apenas acumulou sabedoria, ele a monetizou. Em 1 Reis 10:23-24, vemos que reis e líderes pagavam fortunas para ouvir seus ensinos. Hoje, isso se aplica ao coaching, consultoria, criacal de conteúdo e educacal empresarial. As pessoas pagam por expertise e quem se posiciona como especialista em sua área pode gerar riqueza ao resolver problemas para outros. Outro aspecto fundamental do sucesso de Salomão foram as parcerias estratégicas. Ele se aliou ao rei de Tiro para obter recursos na construção do templo. 1 Reis 5:12, demonstrando que a riqueza muitas vezes é construída por meio de alianças. Na economia atual, o networking e a colaboração são essenciais. Seja por meio de sociedades comerciais, conexões influentes ou mentorias, cercar-se de pessoas de alto valor acelera o crescimento financeiro. Por fim, Salomão compreendeu o poder de cobrar valores premium. Quando a rainha de Saba o visitou, trouxe grandes quantidades de ouro, especiarias e pedras preciosas. 1 Reis 10. Ele não subestimou seu conhecimento e estabeleceu um padrão elevado para quem buscava sua sabedoria. Esse princípio pode ser aplicado por empreendedores modernos. Em vez de competir por preço, deve-se competir por valor. Aqueles que mais necessitam de determinadas habilidades geralmente estão dispostos a pagar mais. Aplicar o modelo de Salomão não se resume a acumular dinheiro, mas a construir sistemas financeiros que sustentem riqueza por gerações. Porém, um elemento final para romper definitivamente o ciclo da escassez. Muitas pessoas obtêm rendimentos, mas ainda enfrentam dificuldades financeiras por não terem superado a mentalidade de limitação. A verdadeira liberdade financeira não se limita a ganhar mais, mas envolve administrar, multiplicar e dominar a riqueza segundo princípios sólidos. Salomão não apenas acumulou recursos, mas estruturou um sistema sustentável que perdurou além de sua existência. Provérbios 21:20 afirma que na casa do sábio há abundância de provisões, enquanto o insensato dissipa tudo o que possui. A riqueza não se mede pelo quanto se ganha, mas pelo quanto se preserva e faz crescer. Uma das chaves para romper o ciclo da escassez é o planejamento financeiro de longo prazo. Salomão assegurou a prosperidade de seu reino por gerações ao estabelecer bases sólidas. Hoje, isso se traduz em criar múltiplas fontes de renda, investir com prudência e pensar em termos geracionais. Em vez de trabalhar apenas pelo dinheiro, aqueles que alcançam sucesso fazem com que o dinheiro trabalhe para eles, por meio de ativos como imóveis, negócios e investimentos. Eclesiastes 11:2 aconselha distribuir os recursos em diferentes áreas, pois não se sabe quais adversidades podem surgir. A diversificação não é uma tendência moderna, mas um princípio atemporal. Outro aspecto fundamental é a prática da generosidade com propósito. Salomão compreendeu que a riqueza não se destinava apenas ao benefício pessoal, mas a servir a outros. Provérbios 11:25 declara que a alma generosa prosperará e quem sacia a outros também será saciado. Muitos enfrentam dificuldades financeiras por acumularem recursos em vez de utilizá-los de forma estratégica. O dízimo, as ofertas e a ajuda ao próximo não são perdas, mas investimentos e uma economia maior, cujos retornos se multiplicam. Por fim, a verdadeira prosperidade surge quando a riqueza está alinhada a um propósito maior. As riquezas de Salomão foram consequência de sua busca por sabedoria e serviço. Aqueles que constroem fortuna sem uma missão clara, frequentemente experimentam vazio, apesar do sucesso material. Mateus 6:33 estabelece o princípio definitivo: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando as metas financeiras estão em harmonia com a vontade divina, a prosperidade se manifesta de forma natural. A jornada rumo à liberdade financeira não depende apenas de conhecimento, mas de transformação.
O princípio mais poderoso que Salomão dominou explica por que a sabedoria supera o dinheiro em valor e, ainda assim, gera riqueza. Muitos perseguem o dinheiro acreditando que a abundância resolverá seus problemas, mas as escrituras ensinam que a sabedoria é o verdadeiro alicerce da prosperidade. O próprio Salomão afirmou em Provérbios 8, 10-11: Aceitai a minha instrucal, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que se pode desejar não se compara a ela. A sabedoria não apenas auxilia na aquisição de riqueza, mas garante sua preservação, crescimento e uso adequado. Uma das razões pelas quais ela é mais valiosa que o dinheiro e sua capacidade de multiplicar oportunidades. O dinheiro pode ser gasto ou perdido, enquanto a sabedoria cria novas formas de gerar renda. Por isso, muitos ganhadores de loterias terminam em falência, recebem riqueza sem a sabedoria necessária para administrá-la. Salomão, por outro lado, construiu sistemas e parcerias que continuaram a produzir riqueza, assegurando estabilidade financeira além de sua vida. Esse princípio permanece atual. A riqueza não se constrói com ganhos rápidos, mas com decisões inteligentes e planejamento estratégico. A principal vantagem da sabedoria e sua capacidade de proteger contra a ruína financeira. Salomão escreveu em Provérbios 27:12 que o prudente percebe o perigo e se protege, enquanto os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências. Crises econômicas, inflação e imprevistos sempre existirão. Aqueles que agem com sabedoria diversificam suas fontes de renda, investem com cautela e evitam dívidas desnecessárias. Enquanto os financeiramente despreparados entram em pânico em tempos de crise, os sábios identificam oportunidades, pois planejaram com antecedência. Por último, a sabedoria assegura que a riqueza sirva a um propósito elevado. O dinheiro, por si só, pode levar a cobiça, ao desperdício e à destruição. Quando guiada pela sabedoria, porém, a riqueza se transforma em uma ferramenta para impactar vidas, expandir propósitos e deixar um legado. As riquezas de Salomão não foram acumuladas apenas para seu benefício pessoal. Ele construiu o templo, fortaleceu a economia de Israel e criou prosperidade que beneficiou toda a humanidade. Provérbios 13:22 afirma que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O verdadeiro sucesso financeiro não consiste em acumular bens, mas em utilizá-los para cumprir uma missão divina. A sabedoria e, portanto, a verdadeira moeda do sucesso. O dinheiro segue aqueles que compreendem como criar valor, resolver problemas e administrar recursos com excelência. A questão é se esses princípios serão aplicados na vida prática. Quando a sabedoria e a fé se unem, a transformação financeira se torna inevitável. Agora que os princípios que fizeram de Salomão o homem mais rico e sábio da história foram apresentados, resta a pergunta: o que será feito com esse conhecimento? Muitos ouvem os ensinamentos bíblicos, mas não os colocam em prática, permanecendo presos a dificuldades financeiras. A verdade é que o plano para o sucesso já foi estabelecido. O que falta e a qual ponto vale refletir? O que aconteceria se esses princípios começassem a ser aplicados hoje? E se a mentalidade de escassez fosse substituída pela abundância, como ocorreu com Salomão? E se, em vez de se preocupar com contas, o foco estivesse em criar valor e construir riqueza de acordo com os propósitos divinos? Provérbios 16:3 orienta: confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. A liberdade financeira não se resume a ganhar mais dinheiro, mas a alinhar os recursos com a sabedoria e o propósito de Deus.